então, muito boa tarde. Bem-vindos à conferência plenária do último dia, portanto, também conferência de encerramento deste colóquio. E tenho o enorme privilégio de apresentar o meu colega e amigo José Morgado. José Morgado é uma figura e um nome incontornável da psicologia da educação em Portugal. Alguém que trabalhou e continua a trabalhar, portanto, nas questões que têm a ver com a inclusão, a diferenciação pedagógica, a educação de qualidade. É doutorado em Estudos da Criança pela Universidade do Minho, é professor no ISPA há alguns anos e também membro integrado do Centro de Investigação em Educação. E, portanto, é com o José Morgado que nós vamos terminar, e terminamos bem, diria eu, este colóquio. Portanto, José Morgado, o palco agora é teu, faz favor. Francisco, a tua generosidade não para de me surpreender, de qualquer forma. É sempre um gosto ouvir-te. E naturalmente que é confortável, muito confortável para mim estar nestas lides. Funcionam nesta fase da minha vida como prova de vida. E, portanto, é bom que isto vá acontecendo e é com muito gosto que vos venho chatear durante este meio de tarde muito quente e pouco amigável para estas lides mais científicas, imagino eu. O Francisco, quando falou comigo, no sentido de fazer esta intervenção, falámos nesta temática do pós-pandemia, mas eu acho que nós estamos dificilmente a imaginar quando é que será o pós-pandemia. Se calhar vamos ter uma pandemia um bocadinho mais alargada do que aquilo que todos desejaríamos, e se calhar o pós-pandemia, no sentido de ter deixado definitivamente para trás a pandemia, não sei se virá a acontecer, e é nesse sentido também alguma das minhas reflexões. Como calculam, não é uma conferência a partir de algum tipo de investigação nesta matéria, socorrer-me-ei de algumas coisas que vão emergindo já, apesar deste pouco tempo, neste sentido mais histórico, que temos 1 ano e meio de uma experiência para a qual ninguém estava preparado, e nesse sentido é mais uma conferência, uma intervenção de statement, de reflexões pessoais que tenho, desde que se desencadeou esta tragédia, se podemos falar assim, tenho tido a oportunidade e ter sido convidado para refletir em alguns destes aspectos, e é mais nesse sentido que vou também partilhar convosco, de facto, algumas ideias relativamente a isto. E até a possibilidade que eu tenho de falar em termos de futuro é de tentar definir alguma forma de adivinhar esse futuro, e é coisa que não me proponho fazer, não tenho dotes de adivinho, mas penso que provavelmente com aquilo que tem sido este último ano e meio, a partir de março de 2020, com os primeiros confinamentos, provavelmente podemos falar de algumas inevitabilidades que, do meu ponto de vista, provavelmente ainda assim num exercício do wishful thinking, eu querer considerar que são inevitáveis alguns ajustamentos e algumas lições que este processo pandémico nos podem trazer, ainda assim parece-me que poderão configurar aquilo que pode vir a ser uma escola que devagar vá saindo, um sistema educativo e uma sociedade que devagarinho vá saindo deste período negro que de facto nos apanhou de surpresa e que sem dispositivos de resposta mais ou menos eficazes e sobretudo oportunos. Uma questão é que é muito recorrente e é um desejo que muitas vezes se ouve expresso até na troca de ideias sobre o que temos à nossa volta, esta ideia do regresso à normalidade. E a minha convicção é que não vai haver regresso à normalidade naquilo que nós podemos configurar que é a normalidade, que é a rotina, aquilo que voltarmos a termos o que tínhamos da maneira que tínhamos. E eu não creio que a escola volte a ser o que era, tal e qual era, e da forma que os procedimentos que era. Portanto, não há... E eu diria até que ainda bem que assim será, se verificarem algumas das que eu estou a chamar de inevitabilidades, que desejo que se verifiquem, que sejam concretizáveis, e portanto nesse sentido não há esse regresso à normalidade, que é algo que
que está muito presente nos nossos discursos, percebendo-se a ideia e a expressão deste desejo, mas que de facto não me parece que nós tenhamos, com o que aprendemos e com as circunstâncias que vivemos e estamos a viver, não me parece que possamos regressar à escola tal e qual a tínhamos a 10 de março, vamos pôr assim, no AC, antes do Corona e DC, depois de Corona, relativamente à escola. Por outro lado, isto decorre também do facto de ter da escola, a própria escola, o próprio sistema escolar, a escola enquanto instituição, é um sistema vivo em que permanentemente se refletem mudanças, quer sejam mudanças interiores, quer sejam mudanças exteriores. E neste sentido em que nós, ninguém, como eu digo, como eu já afirmei várias vezes, não estava preparado, é natural que este processo de adaptação, que é uma lógica de desenvolvimento e de funcionamento próprio dos seres humanos, vá produzir uma escola com algum tipo de diferenças, do meu ponto de vista, desejavelmente, esperemos que sejam diferenças num sentido que me pareça mais ajustado, e, portanto, é de facto pouco provável o tal regresso à normalidade. E é neste sentido que partilharei, ou estou a tentar partilhar convosco, aquilo que podemos considerar algumas das aprendizagens que podem ter acontecido ou estar a acontecer num contexto. Eu tenho que diminuir isto aqui porque tenho o slide muito extenso e não estou, desculpa, muito largo e não vejo todas as letras que tenho no slide. Portanto, e neste sentido, ver num contexto altamente complexo e fortemente de efeitos muito complexos e muito diferenciados, e isto tem logo a ver, esta questão dos efeitos complexos e fortemente diferenciados, com aquilo que me parece que tem que ser necessariamente considerado. Penso que a generalidade dos colegas saberão que foi conhecido esta semana o plano da 2021, Escola 2021, Plano 2021 Escola Mais, que é o plano que um conjunto de pessoas, de especialistas, considerados especialistas, mas alguns colegas nossos, desenharam para este processo de recuperação das aprendizagens e dos efeitos destes trajetos. E é esse aspecto logo que merece uma enorme atenção, porque eu julgo que nós corremos o risco de estar a fazer uma espécie de normalização dos efeitos e preparar um conjunto de respostas tipificadas para as crianças, para a generalidade das crianças, que supostamente terão sido afetadas nos seus trajetos de aprendizagem, de uma forma um bocadinho normalizada, e isso, os efeitos foram fortemente diferenciados, como todos nós temos consciência, e inclusivamente a imprensa foi fazendo eco dessa situação. Mas eu vou tentar e depois isolar algumas dimensões, a aprendizagem é uma delas, ao longo destes minutos convosco. Neste sentido, eu começaria a falar das tais inevitabilidades. Primeiro, relativamente à escola, no sentido mais lato de instituição, escola em cada escola. Algo que me parece absolutamente, eu diria desejável, mas lá está a tal possibilidade de eu estar a fazer um exercício de wishful thinking, de imaginar aquilo que eu desejaria que acontecesse do meu ponto de vista, e aquilo que a evidência também sugere que é um bom caminho de desenvolvimento e de mudança nas escolas, que é o incremento da autonomia. Eu vou-vos dar o que é que me parece que é um exemplo de autonomia neste contexto que estamos a atravessar. O Ministério da Educação definiu um período de 8 semanas para promover a recuperação das aprendizagens. Não é possível. Nós, sem sabermos os efeitos que nas aprendizagens das diferentes crianças, de acordo com diferentes anos de escolaridade, porque há diferenças altamente significativas, é extraordinário dizer assim, então agora durante 8 semanas recuperamos, e porque não 7 semanas, e porque não 5, e porque não 9. E justamente é este incremento de autonomia que eu julgo que as escolas é um caminho inevitável, é a tal inevitabilidade que as escolas têm que atravessar. Devo dizer-vos que, por exemplo, no tal plano 2021 Escola Mais, está prevista algo que durante muito tempo, pessoalmente, batia-me e muitas vezes exprimi publicamente a convicção de que isso seria um bom passo, é, por exemplo, a constituição das turmas não ser definitiva, não ser fixa durante o ano. Justamente é possível proceder a ajustamentos durante o ano letivo, com ajustamentos na constituição das turmas. É evidente que isto pode abrir a porta à constituição de turmas, por exemplo, com alunos
com características menos positivas, no sentido de fazer turmas de nível ou procurar formas de homogeneização pelas características negativas dos alunos. O plano não prevê que seja isso e está prevista, aliás, monitorização e regulação desse trabalho, e acompanhamento desse trabalho, mas é importante, de facto, este trajeto da autonomia, e eu julgo que é de facto inevitável que às escolas seja atribuída mais autonomia do ponto de vista dos seus processos de organização, de governança, de construção de horários, de gestão dos recursos, eventualmente até já se abre a porta ao nível dos recursos humanos, que era uma espécie de vaca sagrada da autonomia das escolas, ou seja, era muito pouco admissível, até por razões de outra natureza, que fossem as escolas a contratar professores, mas admite-se que isso possa vir a acontecer, e até porque está em curso também uma reflexão sobre a reorganização da carreira dos professores e o modelo de contratação, etc. E, portanto, de facto, a autonomia das escolas parece-me uma inevitabilidade, e a pandemia, do meu ponto de vista, veio também sublinhar esta inevitabilidade, porque em vários aspectos, mas também nesta dimensão escola, as situações foram absolutamente diferenciadas, desde escolas razoavelmente equipadas do ponto de vista dos equipamentos e recursos digitais, as escolas com muitas carências, por exemplo, ao nível do acesso à net e do nível do parque informático. E, portanto, esses efeitos acabam eles próprios por se tornar eles próprios, até por circunstâncias conjunturais e próprias de cada escola, contextuais, terem o tal efeito diferenciado, e neste sentido a questão da autonomia é fundamental. Um outro aspecto que me parece importante é a questão da literacia dos recursos digitais. A pandemia vem mostrar que nós não podemos organizar ou manter em funcionamento regular nas salas de aula formas de funcionar que não integrem as questões da literacia digital, e para isso necessariamente são necessários os recursos. Devo dizer-vos que há 2 dias a imprensa noticiava que faltam ainda cerca de 600 mil computadores nas escolas, o que é um número bastante significativo ainda, embora o plano de recuperação e resiliência, como sabem, tem um eixo importante, que é a transição digital, e que pressupõe, de facto, a alocação de investimento relativamente à questão dos recursos digitais. No entanto, há um aspecto que eu gostava aqui de sublinhar nesta questão, porque depois também se prende, e voltarei provavelmente até a sublinhar esta ideia mais à frente, quando falar do trabalho dos professores, a ideia dos recursos digitais. A pandemia também vem demonstrar uma coisa. Haveria, do meu ponto de vista, e até isso passava-se noutros países, com aqueles movimentos a que os ingleses vieram chamar a gamificação do ensino, a ideia de que nós poderíamos ter um modelo de ensino basicamente centrado na digitalização, quer ao nível do trabalho das pessoas, quer ao nível de ensino, portanto, quer ao nível da aprendizagem por parte dos alunos. E eu acho que se é que nós podemos mesmo aprender, e eu acho que é um dado importante e positivo do meu ponto de vista, mas isto pode ser discutível naturalmente, que a pandemia mostrou, é que os recursos digitais não são uma solução definitiva do ponto de vista de ensino, são uma ferramenta, fazem parte da solução e têm que necessariamente fazer parte da solução em sociedades contemporâneas desenvolvidas como as nossas, mas não são a solução. Designadamente com os alunos mais novos, que percebemos, mesmo quando existe equipamento e recurso a alguma literacia digital, quer familiar, quer na escola, as dificuldades dos alunos mais novos em verem a substituição do processo de ensino-aprendizagem, mediado por uma figura que é o professor, com competências que não são só competências do ponto de vista metodológico, didático, etc., mas competências do ponto de vista da psicologia, da educação, da própria psicologia, da inteligência emocional, da resiliência, etc., que dificilmente são substituíveis por modelos de trabalho exclusivamente assentes em recursos digitais. No entanto, e isto é importante ter digamos, definido balizado ao ponto posto alguma prudência neste tipo de caminho que em algumas circunstâncias estava a ser, do meu ponto de vista, muito valorizado. De facto, também, por outro lado, se percebeu que nós precisamos que todos os alunos, todos os professores, todas as escolas tenham uma capacidade ao nível da literacia dos recursos digitais que sejam suficientes para apoiar os processos de ensino e os processos de aprendizagem. E, portanto, é uma outra inevitabilidade. Também verificamos que, e já estamos a sentir, eu julgo, efeitos
ao nível das decisões em matéria de políticas públicas, efeitos desta percepção agora, é que tem a ver com os recursos humanos. Por exemplo, nós sabemos que para apoiar devidamente os processos de aprendizagem, por exemplo, os programas, eu vou voltar isso atrás, porque penso que tem a ver com as estratégias de ensino que temos que ajustar, as questões da autorregulação, as questões Desculpa, eu tenho que só desligar o computador, porque ele está a dizer que a bateria... já está. Portanto, ao nível dos professores, por exemplo, em programas de coadjuvação, em programas de tutorias, a existência dos psicólogos, por exemplo, já foi decidido aumentar o número de psicólogos, nós continuamos com um rácio desajustado face às necessidades e à diferenciação verificada entre os nossos alunos. O número de auxiliares, posso dizer-vos que é uma área que, como as pessoas que me conhecem sabem, que acompanho razoavelmente perto, que é as questões das crianças com maiores dificuldades. Ainda sentimos muitos problemas nas escolas com o recurso de auxiliar e, sobretudo, com auxiliares qualificados para algum tipo de trabalho de apoio extra, sala de aula, que para muitas crianças ainda é imprescindível. E, portanto, é outra inevitabilidade. E, como também disse no início da conversa convosco, esta organização e processos há ajustamentos. Nós temos que necessariamente desburocratizar a escola. Os professores têm que estar muito mais libertos para os alunos e julgo que nós aprendemos com a questão da pandemia justamente o tal termo que hoje vos estou a massacrar, a tal inevitabilidade de nós ajustarmos numa perspectiva de simplificação e desburocratização do trabalho educativo e, sobretudo, ao nível da organização escola, para que ela tenha uma dinâmica de ajustamento menos viscosa, menos pesada, mesmo em escolas com dimensão relativamente aceitável do ponto de vista da sua capacidade de gestão e de operacionalização, o peso, a falta de autonomia e o excesso de centralismo e depois o processo de burocratização da governança das escolas e dos próprios modelos de funcionamento, às vezes são inibidores e dificultam processos mais ágeis de ajustamento às necessidades e aos problemas que os contextos exigem, que solicitam e que não são muito compatíveis com tomadas de decisão muito tardias e muitas vezes cheias de nuances que tornam difícil às vezes até perceber os processos de tomada de decisão nas escolas. E, portanto, do ponto de vista desta dimensão escola, este é um aspecto que me parece necessariamente que tem que ser necessariamente ajustado do ponto de vista do funcionamento. Um outro aspecto que emergiu com a pandemia e que eu julgo que está para durar, felizmente, é um olhar que eu julgo que nos últimos anos, fruto de excesso de visão do ponto de vista do processo de aprendizagem no sentido do desempenho, a orientação para o produto, o que é que o aluno aprende, o que é que não aprende, a medição do que ele aprende, a questão das avaliações, dos rankings, tudo isso, eu acho que se estava a correr o risco de abandonar o lado pessoa do aluno e centrado muito no aluno enquanto indivíduo que está envolvido num processo de aprendizagem e que tem que mostrar o seu desempenho e que muitas vezes desempenho esse que é contaminado por fatores da natureza psicológica, e isso é um bocadinho, talvez a visão enviesada que nós psicólogos podemos introduzir nisto, é dizer assim, não, mas não se esqueçam que atrás de um aluno há uma criança, e uma criança com menor nível de bem-estar provavelmente tem menor acesso e menor eficiência na gestão de dos processos de aprendizagem que, do ponto de vista neutro, são funcionais, mas que não estão ajustados, não são compatíveis, pelo menos naquela circunstância, com o bem-estar da criança. Só para vos dar uma ideia que me parece interessante, não sei se alguns colegas terão esta situação, o relatório que foi publicado muito recentemente das atividades das comissões de proteção de crianças e jovens, que é um relatório anual que é publicado, a única dimensão, há uma outra que subiu, mas é muito pouco significativo, foram 8 casos ou 10 casos, se não me falha a memória, que foi o maltrato psicológico. Mas a dimensão que mais subiu, e subiu significativamente, foi a exposição à violência doméstica. E isto é um resultado que está muito associado aos processos de confinamento, com pais em casa. Eu tive a oportunidade de até fazer um webinar para o ISPA sobre esta questão da educação familiar em contextos pandémicos, que foi muito associada. E percebe-se, justamente porque as crianças estão expostas, eu devo dizer-vos que ainda está por aprovar na Assembleia da República, que é um movimento que tem estado em discussão nos últimos 2 anos, talvez, que é
atribuir o estatuto de vítimas a crianças que assistem a situações de violência doméstica ou elas próprias estão envolvidas. E isso é importante porque se percebeu que por exemplo, de situações desta natureza, só para dar o exemplo, porque subiu significativamente em 2020, no relatório que foi agora recentemente publicado, esta exposição não pode, a crianças que têm impactos óbvios no seu bem-estar, não pode deixar de estar associada, por exemplo, à questão do rendimento escolar. E nós percebemos isto com a pandemia, porque os miúdos estavam em casa, porque se os miúdos estiverem na escola, nós podemos eventualmente, se estivermos atentos, e se quisermos estarmos atentos, e tivermos recursos que nos permitam estar atentos à realidade das crianças, como se costuma dizer na gíria de quem trabalha no âmbito da proteção dos sistemas de proteção de crianças e jovens, os professores, os técnicos e os auxiliares são os olhos do sistema de proteção, são quem contacta diariamente com as crianças e pode perceber sinais de mal-estar. E eu julgo que nós vamos sair, e mais uma vez provavelmente poderá ser a projeção dos meus desejos, eu julgo que nós vamos sair mais atentos a estas situações de mal-estar, a estes sinais de mal-estar, porque percebemos com uma maior acuidade, creio eu, esta situação por este tipo de efeitos pelos quais estamos a passar. O stress em que as crianças vivem, eu falo, como sabem alguns de vocês, os colegas mais próximos, eu trabalho com alguma regularidade com pais, e das situações que mais são abordadas é justamente a pressão para o resultado, a pressão para a excelência, a exigência sobre as crianças, o peso que tem nas crianças, o excesso de presença física das crianças nas escolas. Julgo que os colegas terão consciência que em Portugal nós podemos ter as crianças, estou a falar dos sistemas públicos, no subsistema privado, e provavelmente pelas mesmas razões será um fenómeno da mesma natureza, mas no sistema público as crianças podem estar até 11 horas por dia na escola, de acordo com a lei, o que acaba por criar situações complexas do ponto de vista de bem-estar. As questões da ansiedade e do isolamento, que algumas crianças, há algum tipo de trabalhos que foram feitos. Posso dizer-vos, por exemplo, um indicador que mostra como a pandemia teve este tipo de efeitos. As urgências do Hospital da Estefânia, as urgências pedopsiquiátricas, subiram exponencialmente com pedidos a partir do primeiro confinamento. E, portanto, há de facto fatores de stress acrescidos relativamente às crianças. O que do ponto de vista, espero eu, e mais uma vez é esta expressão que assim seja, este desejo que assim seja, uma maior atenção a estes níveis de stress e aos níveis de ansiedade que algumas crianças revelam e que muitas vezes são desvalorizadas, não por incompetência, mas desvalorizadas pela própria agitação em que as pessoas têm, que lhes retira tempo, os pais, por estilos de vida, pouco tempo com as crianças, final do dia, com estados de cansaço relativamente quer às questões laborais, quer às próprias crianças, e situações pouco amigáveis do ponto de vista de alguma serenidade, alguma tranquilidade que eu julgo que é importante naturalmente na vida das crianças. As questões do desempenho escolar eu acho que vão ser reconfiguradas, provavelmente a questão do desempenho, é evidente que todos nós achamos que estou a falar pelos meus netos, fico muito satisfeito se os meus netos, um deles já está na escolaridade obrigatória, tenham um bom desempenho, mas a diferença é eu estar contente com um bom desempenho, ou outra coisa é eu exigir um bom desempenho a miúdos muito pequenos e que muitas vezes lidam mal com essa pressão. Notou-se em alguns miúdos a adaptação. Eu posso dizer-vos, e agora que falei do meu neto que está já em escolaridade obrigatória, que ele estava em pânico com a ideia de não voltar a ter a escola, que ele falava da escola da outra, e só me perguntava, vou ter escola da outra ou escola do iPad? Porque a escola do iPad foi uma coisa trágica para ele, e eu fiquei assustado na altura, isto porque é um miúdo que ainda por cima, como podem calcular, enfim, não está integrado naquele grupo com contextos familiares com baixa literacia digital, com falta de recursos de acesso à net e falta de recursos para ele. Ele tinha o iPad para assistir à aula, mas as coisas tiveram muita dificuldade e a coisa correu bastante mal. E, portanto, ele estava com uma relação com a escola absolutamente a deteriorar-se e neste momento tem uma relação com a escola. Ele começou de férias ontem, ele está cá comigo no Alentejo porque começou as férias na quarta-feira e ontem estava a dizer que tinha saudades da escola, que é uma coisa que eu até fiquei preocupado. Mas para vos dizer que de facto reconfigurou a relação com a escola e mais uma vez vai sublinhar com uma proximidade com um professor e com um professor que seja um professor atento, um professor que perceba estas questões relativamente aos miúdos,
é imprescindível. E mostrou também que o ensino presencial estar à vista, não é estar próximo, e para muitos miúdos o ensino presencial não presencial acaba por aumentar a distância para a escola. Por isso eu até recuso, até porque as pessoas, os colegas que sabem bem mais do que eu relativamente a estas questões, nunca se referiram ao ensino à distância naquilo que nós tivemos durante os confinamentos. Foi um ensino com apoio, ensino não presencial, com apoio de computadores, mas não é um ensino à distância, no sentido mais qualificado do que são os modelos e as formas de fazer funcionar o ensino à distância. O que é facto é que alguns miúdos ficaram mais distantes da escola. Porque o que a pandemia, como consequência da pandemia, o que a escola fez, e foi uma coisa gigantesca, um esforço brutal dos professores, porque ninguém estava preparado, foi num fim de semana montar um dispositivo que mantivesse os miúdos ligados à escola. Mas com uma estratégia que ingenuamente estava condenada a não ser bem sucedida para muitas crianças. Era, vamos levar a escola para o canto da sala dos alunos. Há alunos que não têm canto sequer em casa para receber a escola. E, portanto, não pode ser a escola a transportar-se através de um dispositivo digital para entrar na casa dos miúdos e dizer assim, para os manter ligados. Sim, ok, foi gigantesco. Eu até estando no ISPA, quero fazer um reconhecimento público, por exemplo, ao esforço que o nosso colega João Marouco fez no apoio a grupos das redes sociais, a grupos de professores, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível das metodologias, quer ao nível dos recursos, da forma como podiam usar recursos. Ele fez um trabalho muito, ele e outros colegas, mas estou a falar de João Marouco, que é uma pessoa que faz parte da comunidade ispiana, e não só outros também faziam, mas o caso de João Marouco era vendido com uma intervenção muito ativa, justamente para tentar que neste ensino não presencial não contribuísse para aumentar a distância a como as crianças estavam da escola. Eu há bocado falava do meu neto, e o meu neto ficou muito distante da escola, justamente pela forma como foi gerida, e não é por incompetência. Eu acho que, de facto, o trabalho que os professores fizeram foi notável de esforço, foi notável de empenho, mas com constrangimentos óbvios e que criaram necessariamente algumas dificuldades. Uma outra dimensão que me parece também importante ser considerada tem a ver com aquilo que chamo aqui a relação dos alunos com a escola. Eu julgo que a evidência é um bocadinho contraditória relativamente à maneira como os miúdos olham para a escola. Há estudos que dizem, não, os miúdos gostam da escola, o que eles às vezes não gostam é do tipo de trabalho que fazem na escola, não gostam às vezes do que se passa em sala de aula, mas gostam da escola. O estudo com um nível bastante significativo é o nível do número de alunos envolvidos, que é o estudo que os colegas conhecerão, Health Behaviors in School-Aged Children, que é liderado em Portugal pela nossa colega também da comunidade ISPA, a Margarida Gaspar de Matos, com um estudo que envolveu 45 países. Estes dados são de 2018, isto é feito 4 em 4 anos, este estudo. Os miúdos de 15 anos, apenas 9,5%, nos miúdos portugueses, 9,5% afirmam gostar muito da escola. E, portanto, mas há estudos que são um bocadinho contraditórios. Agora, é evidente que eu julgo que este período de afastamento que nós tivemos da escola, eu acho que se nós soubermos capitalizar o desconforto que criou a generalidade dos alunos, todos os alunos estavam desejando regressar à escola, nós poderíamos tentar sair daqui por cima desta situação, que foi uma situação mais negativa, numa perspectiva de relacionamento com a escola. E para isso precisamos de não cair no tal ideia do regresso à normalidade. Porque se devolvermos aos miúdos a escola tal e qual ela estava, provavelmente eles vão continuar a alimentar esse menor desejo, essa menor apetência, esse menor gosto da situação da escola. E, portanto, nós temos que pensar os tempos da escola. No outro dia escrevi uma coisa sobre isso. Os tempos da escola. Agora fala-se da questão da semestralização. Parece-me que é uma ideia um bocadinho... Não é por aí, tem a ver com a duração das aulas, tem a ver com o número de disciplinas, a maneira como os colégios são organizados. Eu vou falar um pouquinho dessa situação e que julgo que devem, de facto, ser reconsiderados. E é este aspecto, o último que eu aqui refiro, que é o clima de escola. Definitivamente nós, e isto é uma coisa que os psicólogos, e designadamente os psicólogos de educação, porque começou também, como sabem, ao nível das empresas, este tipo de estudos, mas na instituição escola, o clima de aprendizagem, o clima de sala de aula, o clima de escola, há estas diferentes dimensões a que se pode falar desta ideia do clima, do estado, do mood em que as coisas decorrem. Nós definitivamente temos que introduzir como uma preocupação proativa
a promoção de climas saudáveis, climas mais positivos, climas mais empáticos, climas mais amigáveis para professores, para pais, e para os miúdos, naturalmente. E, portanto, esta relação dos miúdos com a escola, eu julgo que ela pode vir a ser melhorada se nós percebermos como também a pandemia nos deu algumas ideias relativamente evidentes sobre as necessidades de atenção relativamente a esta questão do clima de escola. Não é novo. O Francisco e o José Carlos Silva estão envolvidos em trabalhos em projetos de investigação, até a nível europeu, com professores, e que falam dos clima e do stress. Por exemplo, as questões da liderança nas escolas são questões absolutamente centrais e que têm que ser configuradas também neste aspecto. Qual é o papel que eles têm, por exemplo, na diminuição de stress entre professores, no clima da escola, etc., justamente para otimizar a construção de climas institucionais, por um lado, e climas de aprendizagem, por outro, bastante mais amigáveis para todos os atores envolvidos. E evitar uma ideia que estava instalada, que me parecia perigosa e pouco potente do ponto de vista da promoção do bem-estar, que é ver tecnocratizar o trabalho dos professores. São técnicos de educação, não têm que gerir emoções, têm que gerir aprendizagens e gerir processos de ensino. É um bocadinho na ideia que apareceu em Inglaterra, com algum perigo do professor visto como um content deliverer. O professor é um entregador de conteúdos, não tem que estar com outro tipo de preocupações, tem que entregar os conteúdos que tem para entregar da forma mais expedita e mais eficiente que conseguir, e depois medir-se-á o grau de desempenho dos alunos com coisas bastante sumativas, bastante fechadas, para perceber quem aprendeu e quem não aprendeu, e o caminho depois segue por aí, com as decisões que daí decorrerão. Algumas delas certamente com impacto negativo para o bem-estar de alguns miúdos. Um outro aspecto que também me parece em que nós teremos que certamente ver alterações, as tais inevitabilidades, volto ao termo, os professores tiveram uma percepção mais real do trabalho dos professores, sobretudo a partir do primeiro confinamento. E também com o segundo, que vai acentuar isso. Era frequente, passou a ser frequente os pais dizerem assim, isto é difícil, nunca mais começa a escola, porque percebem justamente o trabalho que, do ponto de vista da gestão do processo de aprendizagem, se os pais já sentem as dificuldades na educação familiar, perceberam também as dificuldades, porque estavam a assistir ao vivo, aqueles que tinham a possibilidade de acompanhar os processos dos filhos pelo ensino não presencial, assistiram, aliás, às vezes até com situações quase anedóticas da intromissão dos pais nas aulas que chegavam nas diferentes plataformas à casa dos miúdos, e, portanto, perceber esse professor. O que daqui, isto é mais um desejo, pode significar uma maior valorização, uma revalorização do trabalho dos professores e uma maior proximidade. Os pais podem ter tido uma oportunidade, eu não conheço estudos sobre que tenham sido feitos muito recentemente, já no contexto pandémico, destes eventuais ou potenciais ajustamentos nesta forma de olhar o trabalho dos professores, e em algumas áreas nas aprendizagens já há alguma evidência, mas relativamente ao trabalho dos professores, que eu não sei se, não estou a dizer que não há, não estou a dizer que não conheço, perceber se há de facto impacto. E eu julgo que pode haver uma percepção diferente dos pais relativamente aos professores. É evidente que teremos sempre conflitos, há conflitualidade de interesses, por estranho que às vezes possa parecer, mas a conflitualidade é um valor que me parece positivo em muitas circunstâncias, não é sempre negativo. O Piaget também ganhou muito do prestígio que adquiriu a teorizar sobre conflito, e portanto o conflito não é por si só um aspecto negativo, é um aspecto que pode ser potenciado como ferramenta de desenvolvimento e motor de desenvolvimento. E portanto esta relação com os pais penso que pode ser capitalizado, este efeito do pós-pandemia ter um reflexo também nesse sentido. Trabalho dos professores. Mais uma vez, aqui a questão do trabalho docente também ao nível da autonomia. Eu aos colegas que me ouviram falar nas aulas de quarto ano, eu tenho batido sempre muito por esta questão dos 3 níveis de autonomia que são críticos nos processos educativos. A autonomia do aluno, a autonomia do professor e a autonomia da escola. E em qualquer deles eu julgo que os níveis de autonomia muitas vezes não são proativamente trabalhados e não são, do ponto de vista de quem decide,
atribuídos, quer à escola, quer aos professores. Os professores têm que ter maior grau de autonomia. Isso implica ajustamentos no currículo, menor dependência, por exemplo, das questões do currículo, o peso da avaliação externa relativamente, que é um condicionante à autonomia de professores das escolas, às vezes relativamente à forma como têm que gerir programas muito prescritivos, muito fechados, normativos, que neste momento parece que estão em alteração. Foi aprovado esta semana finalmente o modelo das aprendizagens essenciais e foi abolido a existência que ainda estava em vigor das metas de aprendizagem e, portanto, a autonomia do professor é um caminho inevitável. A autonomia dos professores é um caminho inevitável, mas isso passa por uma visão diferente da carreira do professor. Nós temos uma carreira que, do meu ponto de vista, deveria ser repensada porque a maneira como está pensado, aliás, todo o sistema educativo tem uma espécie, como eu costumo referir, de um pecado original, que é a falta de regulação. Na mesma escola, e não estou a falar de escolas diferentes, basta estar na mesma escola, coexistem trabalhos de excelente nível, trabalhos de excelência com trabalhos que são atribuí-los aos direitos dos miúdos, sem um sobressalto. O sistema não tem dispositivos eficientes de regulação, porque a questão da regulação, e para nós é mais ou menos claro, enquanto trabalho na área da psicologia, a regulação é uma questão diferente da avaliação. O sistema tem inspeção, o sistema tem avaliação, mas não tem dispositivos eficientes de regulação, de ajustamentos. E esta questão da autonomia é um aspecto central que tem que ter dispositivos de regulação, porque a autonomia não é autogestão. A autonomia é autonomia com um conjunto de orientações e com modelos regulatórios desse exercício da autonomia. Estou a falar do professor. E essa questão da autorregulação que tem a ver com as próprias formação dos professores. E com o apoio ao desenvolvimento de carreira, que tem a ver com as perspectivas de reflexão e de atualização de práticas, de metodologias, de concepções, de dispositivos, de apoio às aprendizagens, e esta autorregulação, mas isto exige, de facto, revalorização do olhar dos professores e até um reajustamento nos modelos de carreira, nos modelos de conteúdos, no próprio acesso à carreira, que aliás está, como disse de início, em aberto essa discussão. Os recursos digitais, os professores precisam de ter incorporados ao nível da formação e dos apoios e dos recursos, esse acesso, porque se os professores, com menores competências do ponto de vista digital, no ensino que seja orientado fortemente para o apoio através dos dispositivos digitais, é um professor que presta um serviço desajustado aos alunos. E por isso é preciso regulação, justamente, e apoios nesse sentido, para além dos próprios recursos em si mesmo. Mas esta é uma questão, é uma inevitabilidade, nós termos, de facto, este crescimento sustentado, integrado como parte da solução e não como a solução, como eu já disse hoje, esta perspectiva. E aquilo, finalmente, neste tópico, aquilo que me é muito próximo e que tenho refletido e que tenho procurado partilhar e trabalhar com colegas esta questão, que é a questão da diferenciação. Nós temos que alcançar níveis de diferenciação. A característica mais óbvia de qualquer grupo de alunos em qualquer sala de aula é a diversidade e, portanto, e nós temos que ajustar modelos de trabalho que sejam compatíveis e que acomodem essa diversidade. E, portanto, nós temos que ter níveis sólidos, e isso começa pela formação inicial, continua pelas questões de regulação nas escolas, justamente para promovermos diferenciação. Reparem que o desajustamento conceptual que se verifica quando eu tenho no sistema educativo, alguns dos colegas saberão isso, o dispositivo que promove a inclusão, o dispositivo legal que promove a educação inclusiva, define a diferenciação como uma medida. A diferenciação não é uma medida, a diferenciação é uma forma de trabalhar, que é a única forma de trabalhar para responder à diversidade dos alunos. E, portanto, nós temos que este trabalho ao nível da diferenciação, perceber que eles não têm coisas óbvias, não têm o mesmo ritmo, não têm a mesma capacidade de autorregulação, não têm as mesmas motivações, não têm as mesmas competências cognitivas, não têm a mesma competência ao nível emocional, etc, etc, etc. E eu tenho um modelo de trabalho que imagina que é capaz de acomodar todas estas diferenças entre os alunos, não é? E, portanto, eu tenho que encontrar formas de ajustamento a essa diversidade, que passa necessariamente por esta diferenciação, que tem que ser valorizada ao nível da formação inicial, da formação contínua e dos tais dispositivos de regulação que me parecem ainda pouco presentes e pouco eficientes no nosso sistema educativo, com consequências que me parecem menos positivas. Ao nível da aprendizagem, o pós-escola, o pós-pandemia tem que começar neste primeiro passo, que é o que agora
parece ter sido aprovado. Eu ainda não tive a oportunidade de ler todos os conteúdos, li alguns que apareceram dispersos na imprensa, porque eu ainda não tive acesso ao... Tenho estado a procurar, mas ainda não consegui, provavelmente por menor qualidade da pesquisa, o plano 21-23 de recuperação da Escola Mais. Mas é tal questão que já tinha sido definida, dizer assim, era as primeiras 8 semanas deste ano, do letivo que terminou agora, e isto foi pensado ainda no ano letivo 19-20, foi apanhado a pandemia em março, que era, agora vamos ter as 8 semanas para recuperar as aprendizagens. Nós agora já estamos a fazer um plano para 2 anos, 21-23, para recuperar aprendizagens. E o que me preocupa um bocadinho, daquilo que eu conheço do plano, é que o plano finalmente tem aquilo que, pessoalmente, e desculpem, se calhar não é modesto, porque muita gente pensa como eu, estas coisas, abater-se, coadjuvações, tutorias, programas desta natureza estão prensados, estão integrados neste plano. Mas é um plano 21-23, isto é um tiro no pé do meu ponto de vista. Não, isto tem que ser integrado na prática diária no 21-23, no 23-24, no 24-25, no 25-26, porque são processos que a evidência mostra com trabalho com potencial de sucesso, por um lado na resposta à diversidade e por um lado na qualidade da educação e do ensino e da aprendizagem. E, portanto, não podemos ficar, e é este o meu grande desejo relativamente ao pós-pandemia, é que aquilo que nós formos capazes de fazer para esta recuperação, embora que seja integrável, seja aí sim, teríamos uma nova normalidade, que é coisas que agora aparecem como um recurso, deveriam ser integradas naquilo que seriam as rotinas, entre aspas, do trabalho em sala de aula. Aqui gostava de vos chamar a atenção porque é uma coisa que me preocupa. Eu não subscrevo as narrativas catastrofistas da geração perdida, da quantidade de meninos que ficaram sem acesso às aprendizagens. Não é exato. E fiquei até preocupado quando o próprio ministro disse que aos 20 anos estes miúdos vão ter muitos problemas. E o ministro disse isto numa entrevista. Não há. Os miúdos têm capacidade. A minha dúvida sobre a capacidade é a capacidade do sistema responder às necessidades dos miúdos. Não tenho nenhuma, entre aspas, preocupação. Se nós fizermos aquilo que sabemos fazer e que sabemos que é bom que é feito para os miúdos, para os seus processos de desenvolvimento, para os seus processos de aprendizagem, para os seus processos de bem-estar, estes miúdos vão recuperar a saúde escolar, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde psicológica, as várias dimensões do seu bem-estar. Mas esse é o nosso trabalho. Não é o miúdo que está condenado porque passou por uma experiência pandémica a ter o seu futuro comprometido do ponto de vista das aprendizagens. Só o terá se nós falharmos. E aí a responsabilidade ética, o contrato ético que temos de estabelecer com estes miúdos, que tal como nós, sem estarmos preparados, também apanhamos com este tipo de situação gravíssimo, é essa a responsabilidade, o contrato ético que temos com eles. É que não podemos falhar nos apoios para aqueles que ficaram mais afetados, e houve miúdos muito afetados, miúdos que a aprendizagem, a escola ficou do lado de fora deles, ficou do lado de fora, a escola cresceu um muro entre eles e a escola, mas eu acho que os miúdos são resilientes, os miúdos são capazes, nós é que temos que fazer aquilo que é o nosso trabalho. Para isso precisamos de o tal incremento dos recursos e suportes digitais para os alunos, porque das coisas mais evidentes foi as assimetrias da literacia nos contextos familiares que levaram a que miúdos que nem sequer podiam... Eu vi muitos testemunhos e chegaram pedidos de ajuda, até através das redes sociais, famílias que diziam, eu tenho o computador, mas eu não sei ajudar o meu filho. E, portanto, as assimetrias na literacia digital dos contextos familiares, porque muita gente, acho que uma boa parte da nossa população está convencida que sabe de computadores porque vai ao Instagram e ao Facebook. Literacia digital é um bocadinho mais do que isto. E percebeu-se quando os miúdos em casa, através dos recursos digitais, que até começaram no segundo confinamento a ser distribuída a alguns miúdos, e foi importante que isso tenha acontecido, as dificuldades, de facto, as implicações da literacia familiar. Eu lembro, por exemplo, a literacia, não estou a falar agora de literacia familiar, estou a falar de literacia, ponto, e os trabalhos da alunos de Mata mostram o impacto que a literacia, os níveis de literacia familiar têm, por exemplo, até naquele readiness dos miúdos, algumas modelos falam da prontidão com que os miúdos e da disponibilidade dos miúdos para os processos de entrada na aprendizagem formal, e sabemos que
níveis mais elevados de literacia familiar estão associados, não são uma relação de causa e efeito, mas estão associados, por exemplo, a melhor desempenho escolar, a melhor percepção da importância e funcionalidade das aprendizagens, etc, etc. Os recursos digitais é um outro nível de literacia, como haverá outras literacias a que a porta estar atento, e a escola, de alguma forma, com o perfil de saída, tem essa atenção, mas teremos que ser proativos nesse sentido. Os recursos humanos, os dispositivos de apoio, o apoio às dificuldades dos miúdos não pode ser mais do mesmo, tem que ser outra coisa e isso tem que ser pensado, e basicamente é possível, julgo eu, que o pós-pandemia, com aquilo que vivemos, possa trazer de facto uma outra dimensão mais eficiente do ponto de vista dos alunos. Só para terminar, julgo que não procurei fazer uma mistura, uma coisa um bocadinho desconfortável, até quando estava a pensar, está um bocadinho aflito, como é que vou tentar refletir sobre isto, tentando diferenciar aquilo que eu acho que deveria acontecer com aquilo que provavelmente virá a acontecer. Eu tenho uma enorme esperança e uma enorme confiança, julgo que há passos positivos nesse sentido, mas nós temos que, de facto, devolver à educação uma perspectiva de educação, não perceber educação exclusivamente na aprendizagem. A aprendizagem está integrada e faz parte necessariamente, é fundamental, mas a educação é mais do que a aprendizagem, e é nesse aspecto, com os estilos de vida atuais, que eu julgo que nós poderemos proporcionar aos nossos miúdos, e em termos das próximas gerações, próprios grupos de alunos que vão entrar nos próximos anos, poderemos ter não a normalidade que tínhamos, mas eu quero acreditar que vamos ter uma escola melhor do que a que tínhamos, porque temos condições para o poder fazer, se o quisermos, temos competências para o poder fazer, se as pudermos utilizar, e temos a visão que eu julgo que é importante e que protege os miúdos e que é amigável para os miúdos, até porque não são coisas inéditas, são coisas que são conhecidas, são coisas que é preciso querermos fazer. E eu julgo que nós somos capazes de o fazer. Muito obrigado. José, muito obrigado por esta interessante conferência. Temos ainda aqui um bocadinho de tempo para algum comentário que queiram fazer, alguma questão que queiram colocar. Portanto, abrir-se agora aqui um espaço de questões, comentários. Portanto, quem quiser... Ora bem, Anabela, faça favor. Acho que pode, exatamente. Olha, já queria parabenizar aqui o Dr. José, adorei a intervenção, acho que foi realmente a realidade que nós tivemos durante estes tempos pandémicos e ainda estamos a ter. Eu acho que eu concordo plenamente, isto foi uma oportunidade extraordinária para os professores que puderam aprender muito em termos de ferramentas digitais, e este plano de transição digital vem precisamente mostrar isso, que nós já estamos aptos, muitos já ficaram no nível 2, foram nivelados e já ficaram no nível 2, é mais um desafio, mas já estamos mais prontos e é verdade, os recursos digitais neste momento estão a ser integrados mesmo nas aulas e não são ornamentos, já estão mesmo a ser, como deve ser do ponto de vista didático e pedagógico, a serem mesmo potenciados para ensinar e para os miúdos também irem regulando as suas aprendizagens nas plataformas. Aquilo que tenho aqui, tiro aqui alguns apontamentos em relação àquilo que fui dizendo, não sei se posso dizer mais alguma coisa ou não, já estou a ocupar muito tempo, mas pronto, é que falou aqui em muitas coisas que me chamaram a atenção em relação à importância da relação empática, e tenho que concordar que é verdade, notou-se isto perfeitamente, não é a mesma coisa estar à vista e estar próximo do aluno, falta esta componente humana que nenhuma máquina pode substituir, nem mesmo um ecrã, mostrando a nossa imagem e a nossa voz. Era só dizer-lhe isto, que fiquei muito satisfeita e que pronto, o professor é um pau para toda a massa, tudo o que vier à frente, o professor vai em frente, e fico muito contente por se verificar que se tem visto isso, este esforço quase que sobre-humano que se tem feito. Muito obrigada, gostei muito. Obrigado. Já não sei se queres...
Não, a questão é só sublinhar aquilo que a Anabela referiu. O problema, a maneira como eu olho para os professores e para o trabalho dos professores, como qualquer cidadão atento a estes fenómenos, não pode deixar de reconhecer a importância. Eu costumo dizer que os dois grupos sociais mais importantes das comunidades são os miúdos, porque são o futuro, e são os professores, porque ajudam os miúdos a chegar ao futuro. E isto não é nenhuma forma de sedução aos professores, porque a professora que eu quis seduzir já seduzia há 45 anos, estou casado com ela e, portanto, já não é nenhuma ideia de sedução aos professores, mas é a perspectiva do reconhecimento desse valor. Agora, o que me parece é que tem que ser os próprios professores a lutar por ele. E a Anabela vai me desculpar, é que eu acho que às vezes os professores são mauzinhos para os professores. Ok. Ricardo, queria também colocar uma questão, acho que eu, me faz favor. Olá, boa tarde. Olá, Ricardo, tudo bem consigo? Está tudo bem consigo. Fino, como você vê. Eu tinha aqui uma questão, nós já abordámos isto, os dois mais ou menos online, que é, neste período viu-se uma alteração dos processos de ensino, com as novas tecnologias, os do computador, dos tablets, foram inseridos quase ferro e fogo nas escolas, mas acabou por se revelar uma medida minimamente aceitável e que acrescentou alguma coisa aos miúdos. E a minha pergunta é se este período, se não se perdeu uma oportunidade ideal para alterar o modelo avaliativo nas escolas, não só nos mais pequeninos, mas também no secundário e no acesso à faculdade. Ricardo, você está a falar do modelo avaliativo dos alunos, certo? Sim, sim. Ok, vamos lá ver. A avaliação é algo sempre muito objeto de discussões e de algumas divergências ou convergências mais ou menos seguras quando se começa a falar, mesmo entre os colegas mais especializados, que não é todo o meu caso na área da avaliação. Em todo caso, há alguns aspectos. Há uma dimensão, duas dimensões da avaliação que nós temos que saber equilibrar ao longo dos anos de escolaridade obrigatória, como sabe, são os 12 anos, que coincidirá para a generalidade dos alunos nos 18 anos, mas que não podem ser e têm que ser equilibradas. Ou seja, nós já tivemos momentos em que se ouvia discursos absolutamente extremados, não, o primado da avaliação tem que ser uma avaliação formativa, uma avaliação reguladora, etc. Depois vem fases em que, não, o que nós temos é que ter uma avaliação que é uma avaliação sumativa, uma avaliação ordenadora, uma avaliação certificadora e externa, para minimizar os riscos de ser contaminada apenas pela maior ou menor, digamos, vulnerabilidade das diferentes comunidades escolares e dos professores. Eu julgo que nós temos que entrar num equilíbrio aqui. Não é, por exemplo, numa avaliação sumativa, a avaliação mais de medida, mais de ordenadora, mais certificadora de competências. Eu disse isto quando se começou a falar em instalar muitos exames, defender muitos exames, e lembro até numa conferência do ISPA estar com o meu querido amigo David Justino a discutir estas coisas. O Francisco lembra-se de ele ter feito uma conferência lá sobre a questão dos exames, porque o David Justino, enquanto ministro, instituiu os exames do 9º ano e depois vieram os exames do 4º ano, e eu até já brincava com medo que viessem os exames de prontidão ao final do pré-escolar para saber se os miúdos estavam preparados para entrar no 1º ano de escolaridade. Mas eu digo uma expressão um bocadinho provocatória, não é por medir muitas vezes a febre que a febre baixa. Ou seja, eu não posso organizar uma avaliação que seja só de medida. Eu tenho que medir de forma equilibrada para perceber o nível de desempenho e depois ter uma avaliação que me diga onde é que estão os problemas, para que seja reguladora para eu melhorar esse desempenho. E é estes equilíbrios que têm que ser ponderados até ao nível dos anos de escolaridade, porque avaliar miúdos com 6, 7, 8, 9 anos não é a mesma coisa que avaliar no secundário. Os níveis de autonomia, de autorregulação, falei eu, e por isso me parecem muito importante, nós temos que saber e não ter modelos avaliativos. Eles podem ter a mesma filosofia, que é este equilíbrio entre regulação e medição, para falar de uma forma mais simples e mais rápida. Mas eles têm que ser pensados em relação aos miúdos. E agora veja, por exemplo, o que temos. Nós temos uma avaliação, neste momento, no primeiro e segundo ciclo instituída de aferição
a que chamam as provas de aflição, que são instituídas a meio do ciclo. Aí já me parece estranho, aí parece-me desequilíbrio. Porquê? Uma avaliação da frição é uma prova que se faz, que deveria acontecer no final do ciclo, para aferir ao nível do desempenho, por amostra, se os miúdos chegaram ou não chegaram aos níveis de desempenho que são esperados ao fim de um ciclo de aprendizagem. Eles dizem-me assim, não, mas estas provas da frição são feitas, por exemplo, no segundo ano, para perceber dificuldades e poder corrigi-las até ao quarto. Então, mas isto não é só uma avaliação diagnóstica, não é uma avaliação da frição, do ponto de vista técnico. E, portanto, é estes desequilíbrios que eu acho que criam ruído no sistema quando se depois começa a discorrer sobre a avaliação. Os professores fazem avaliação reguladora para perceber a dificuldade. Eu tenho professores, e desculparão alguns colegas que estejam a ouvir necessariamente, me dizem assim, eu tenho um menino que dá muitos erros e quando eu pergunto que tipo de erros, não me consegue identificar o tipo de erros. Dizem, dá muitos, ou dá vários. Sem eu perceber o tipo de erro, eu estou com menos preparação para corrigir o erro. Ora, isto é uma avaliação que não só mede os erros. Como diz, se ele dá erros, dá um conjunto de erros, um número de X de erros, num intervalo tal, que tem uma classificação, ou merece uma classificação tal. Não. Se eu quiser mudar, eu tenho que... Isto é óbvio, isto não tem nada de novo. Agora, eu acho que há alguns desequilíbrios relativamente a isto, em relação ainda à avaliação. Porque nós temos muita gente que diz assim, não, avaliação externa, avaliação de medida, centrada na medida. Que é a única que é neutra, a única que não é suscetível de nós termos enviesamentos emocionais, etc. E depois temos os outros, por outro lado, dizem, não, a medida diaboliza a medida. E eu tenho a minha visão sobre estas coisas. É imprescindível a avaliação externa como dispositivo de regulação do sistema. Vocês devem ter visto no Expresso desta semana um dos colégios sistematicamente bem condenado, bem colocados no ranking, a diretora foi suspensa, o colégio foi condenado a encerramento por um ano com pena suspensa por um ano, mas portanto continua a funcionar, porque sistematicamente inflaciona os dados da avaliação interna dos alunos para para otimizar a candidatura deles ao ensino superior. Porque a avaliação interna tem um peso também na constituição da média final de acesso ao ensino superior. E este é um dos colégios mais bem classificados. Por exemplo, coisas como pautas de 11º e 12º ano em que alunos tinham todos 19 e 20 de educação física, porque a educação física começou a contar para a média final do secundário. Isto não pode acontecer. Ou não deve acontecer. Justamente por estes desequilíbrios do peso e da forma como nós conceptualizamos qual é o resultado global dos processos de avaliação. E, portanto, é este ajustamento. E aqui, mais uma vez, com dispositivos de regulação, uma primeira etapa é a autonomia nas escolas e dos professores para gerirem a avaliação. E depois, dispositivos de avaliação externa que sejam reguladores destas práticas, para isto não ficar um bocadinho, por exemplo, como fez este colégio, que é público, o Ribadouro, colégio sempre muito bem, um Porto, sempre muito bem colocado nos rankings, em que inflacionava as notas para melhorar. E as famílias, eu acho que as famílias viam isto sem grandes sobressaltos éticos. O que é complicado. Aceitar que eu tenho o meu filho que eu sei que é beneficiado nas notas, artificialmente, ele não tem aquele tipo de competência, mas assim tem mais garantido acesso ao ensino superior ao curso que seja. Esteticamente é uma coisa extraordinária, até do ponto de vista das famílias, mas isto funcionou assim. O Conselho de Educação tem manifestado esta preocupação há anos, e agora é que a Inspeção-Geral, nos últimos 2 anos, levantou 100 processos. Isto mostra o enviesamento que há no pensamento sobre a avaliação no nosso sistema educativo, e é isso que nós temos que começar, e aí é a autonomia do professor, como é que ele faz a avaliação dos seus miúdos, como é que traduz os dados daquilo que ele faz como regulação, como uma avaliação que é uma avaliação que ordena aos miúdos, que certifica o conhecimento, com dispositivos de regulação para que isto não fique ao livre-arbítrio, também de cada um que não pode. Até por umas questões de credibilidade e fiabilidade do próprio sistema. Mas isso aí, nós podemos ter provas de aflição, verdadeiramente de aflição, que sejam de facto de aflição, para tentar regular justamente essas práticas dessa avaliação. Agora, não há uma solução mágica para isto, Ricardo. Isso não parece que há. É um assunto sempre muito complicado de gerir, a questão da avaliação. Ora, muito bem, acho que chegamos ao fim desta conferência. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua conferência, pela tua partilha que fizeste connosco das tuas ideias e pensamentos. E eu, se não se importassem, avançava já rapidamente em força para a sessão de encerramento, também porque não quero tomar-vos muito mais tempo. Penso que o balanço que podemos fazer destes 2 dias de colóquio
é francamente positivo. Portanto, tivemos 7 mesas, 2 conferências, 28 comunicações, portanto, no total, o que me parece que, digamos, conseguimos, como ontem se brincava na sessão de abertura, portanto, meter quase o Rossio na rua da Betesda, mas apesar de tudo eu acho que conseguimos cumprir, portanto, mais ou menos com os horários. Houve algum debate também, portanto, em algumas mesas, noutras nem tanto, e portanto eu acho que os 2 dias de trabalho são francamente positivos, 2 dias em que precisamente se foram cruzando a educação e o desenvolvimento, portanto, nas várias comunicações que foram feitas, e, digamos, pegando um pouco na ideia que a Ana Teresa Brito ontem veiculada, portanto, foram tricotando, digamos assim, algumas ideias que eu espero que possam frutificar, seja em práticas inovadoras, seja também ideias em termos de investigação que possam levar a novos desenvolvimentos para o futuro colóquio, por exemplo. Esperemos que daqui a 2 anos estejamos novamente com um novo colóquio de educação, aí esperando já completamente pós-pandemia e, portanto, já presencialmente e não nesta coisa virtual, que apesar de tudo tem vantagens, obviamente, portanto, como eu também dizia ontem, portanto, temos de facto colegas vindos de outras paragens que se calhar de outra forma não estariam presentes e assim, portanto, puderam estar. Isto permitiu, por exemplo, que o Zé estivesse de facto no Alentejo, portanto, de fazer a comunicação para todos nós aqui. Se fosse presencial, portanto, teria que vir ali, obviamente, ao auditório do ISPA para fazer. Se fosse presencial, era com todo o gosto, estaria em Santa Apolónia. Claro, eu sei, Zé. E, portanto, eu queria terminar a agradecer, portanto, a algumas pessoas que, obviamente, tornaram possível este bloco, portanto, começando pelo Gabinete de Marketing e Comunicação, das pessoas da Joana Vicente Pinto, do Ricardo Romão e do João Camilo, que esteve aqui sempre, desde o início do colóquio até ao final, portanto, a dar todo o apoio a todas as mesas e, portanto, muito obrigado por todo esse suporte. Agradecer aos meus colegas da comissão organizadora que permitiram pôr de pé, portanto, o colóquio, portanto, meus colegas Ana Teresa Brito, Ana Cristina Silva, Lourdes Mata e a Mafalda Campos, que também, portanto, deu um apoio muito grande, portanto, a toda a organização do colóquio. Agradecer também, portanto, aos meus colegas que se responsabilizaram por organizar mesas e levaram, portanto, esse desidrato a bom porto, portanto, a Vera Monteiro, a Ana Teresa Brito, a Dora Batalim, a Lourdes Mata, ao José Castro Silva, a Ana Cristina Silva e ao Sérgio Gaitas, portanto, que se responsabilizaram por organizar as mesas, portanto, em que participaram e que acordaram. Portanto, muito obrigado a todos e vamos nos encontrando por aí, portanto, até um dia destes. Adeus. Professor, olá, para quem ainda... Olá, João. Não vou ligar agora à minha câmara, mas para quem não sabe ainda, sou o João, sou do Gabinete de Marketing e Comunicação do ISPA, para responder aqui a umas questões que têm surgido sobre a disponibilidade das gravações do colóquio. Sim, todas estas sessões estão ao vivo no nosso Facebook, portanto, por lá ficarão e em breve estarão disponíveis também no nosso YouTube. Está bem? Portanto, é ir à nossa página de Facebook ou daqui a uns dias ao nosso canal de YouTube e estará disponível. Ok. Boa tarde a todos. Fiquem bem.